De imediato, daremos início ao Congresso com a conferência inaugural, que tem como tema os limites impostos pela Justiça do Trabalho ao livre exercício da negociação coletiva, com o advogado e mestre em ciência política, Vitor Russomano Júnior, qual convidamos que passe à frente, por favor. Dr. Vitor é graduado em Direito pela Universidade de Brasília e em Ciência Política na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Pós-graduado em Sociologia Jurídica e mestre em Ciência Política pela UNB. E também é professor da instituição. Com a palavra, o Dr. Vitor. O minuano nasce no polo, avança pelo continente, bate na cordilheira dos Andes e abraça a planície gaúcha, trazendo o frio. Quando criança, eu senti o frio do minuano no corpo. Na planície pelotense, quase nas barrancas uruguaias. Após, eu senti o frio na alma do gaúcho exilado, na distante e árida de ideias, de valores, Planalto Central. Portanto, é agradecendo a oportunidade de vir em terras gaúchas e com os gaúchos aquecer a minha alma, eliminar o frio do exílio, retornando aos gaúchos, a quem agradeço e cumprimento, e porque os cumprimento, falo em pé. E falo, tendo observado e escutado as manifestações anteriores, não como advogado, utilizando a experiência do advogado, mas como técnico e professor da UNB, para expor-lhes preocupações, dilemas e até desesperos. Vejam o seguinte, então, se é para partirmos de uma experiência, há uma empresa de transporte de mercadorias, que é a maior atacadista do país e da América Latina, que tem 1.500 caminhões em todo o território nacional, rodando permanentemente e até em países limítrofes. Esta empresa atacadista, por questões de segurança do motorista, da carga e do veículo, utiliza vários sistemas como comboio armado, comboio de veículos, equipamentos eletrônicos de rastreamento e, inclusive, comboio aéreo ou proteção aérea em determinadas cargas, como de celulares. Pasmem os senhores. Essas medidas de segurança para carga, veículo e inclusive do motorista alcançam até 15% do preço do produto. Há uma empresa que enfrenta 30% a 40% do mercado de contrabando. Esta empresa tem em assaltos de carga aproximadamente 2.000 por ano. Eu estava numa reunião com o diretor da empresa, o diretor de logística, e nesta reunião, que durou 40 minutos, ele foi alertado por mensagem no celular de 3 assaltos. A empresa, então, utiliza
estes mecanismos e métodos para reduzir, na falta da prestação eficiente do Estado, a segurança. No âmbito da Justiça do Trabalho, passou-se a discutir a seguinte tese em reclamatórias individuais: o trabalhador externo sem controle de horário não tem jornada máxima de trabalho, artigo 62. Mas, se a empresa utiliza rastreador eletrônico, comboio armado, métodos de previsibilidade mínima de jornada, então estes métodos implicariam controle da jornada de trabalho. Não se aplica o artigo 62 da CLT e, por via de consequência, aquele motorista passa a ter direito a horas extraordinárias. O empregador utiliza esses mecanismos para ter ou reduzir, não vou dizer ter segurança, ou reduzir a insegurança. E passa a ter, a partir disso, um encargo e um ônus adicional trabalhista, resultante da jurisprudência. As reclamações se multiplicam. O que faz a empresa? Negocia com o sindicato dos motoristas a seguinte cláusula condição coletiva: havendo controvérsia jurisprudencial quanto à aplicabilidade ou não do artigo 62 da CLT, sindicato e empresa fixam que o motorista terá direito ao pagamento de 2 horas diárias por dia, trabalhadas ou não. Se trabalhar menos, porque não há o controle efetivo da jornada, receberá horas extras. Se trabalhar mais de 2, receberá as 2 como um limite. Elimina-se a controvérsia, eliminam-se reclamações individuais, tem-se segurança e previsibilidade quanto às condições de trabalho. Os acordos coletivos são celebrados. E o que faz a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, a partir do que eu entendo como um sofisma, assevera que, se aqueles mecanismos traduzem e implicam controle de horário, o empregado tem direito à duração máxima da jornada, portanto, a cláusula coletiva é inválida porque é contrária à legislação. Vejam que um instrumento de negociação coletiva, de suplantação de controvérsia e questionamento, fixando-se uma condição razoável a contar e a partir de uma necessidade do empregador, que nunca o objetivou controlar a jornada de trabalho, resulta na invalidade de uma cláusula coletiva e prosseguem os processos individuais. Nunca pretendeu o empregador controlar jornada de trabalho, mesmo porque o rastreador é feito no país por 2 empresas, em pontos distintos do território nacional, e não controla a movimentação de 1.500 caminhões de uma única empresa, simultaneamente. O faz apenas por movimentos ou deslocamentos ou comportamentos fora do padrão. E é feito por terceiro. Mas este é um país esquizofrênico. O custo aumenta. Medidas são necessárias de proteção do próprio trabalhador. Acabam implicando em custo
trabalhista e jurídico para o empresário a ponto de implicar nulidade de uma cláusula coletiva negociada com um sindicato legítimo. Mas esta insegurança da negociação coletiva não é só quanto aos seus limites, é quanto à sua estabilidade e à sua eficácia. Um instrumento coletivo, este da empresa atacadista, ele pode ser anulado por uma ação de anulatória do Ministério Público, ela pode ser anulada por uma reclamação do próprio sindicato acordante, e ela pode ser anulada por reclamatórias individuais, tantos quantos forem os motoristas. Por via de consequência, a negociação coletiva, que poderia e deveria ser o término, a suplantação das controvérsias e dos conflitos, a partir de argumentos ideológicos e sofismáticos, perde esse caráter e não tem este instrumento, apesar da eficácia constitucional assegurada no artigo 7º, 26 da Constituição, nenhuma segurança ou previsibilidade para o empresário. Este é o exemplo. Discutiu-se, então, a validade ou a invalidade da cláusula coletiva, a partir daquele argumento realizado. Vejam um outro exemplo. Em muitos casos, várias hipóteses, quando o empregador concede ao empregado o transporte para ir e retornar do local de trabalho de difícil acesso, esse horário denominado de horas in itinere, este horário é tido como tempo de serviço, inclusive para fins de trabalho suplementar. Mas o que é ou não um local de difícil acesso é de muito difícil conceituação na prática, em várias circunstâncias. O transporte é compatível ou não é? O transporte existe ou não existe, porque ele é intermunicipal ou não, e assim sucessivamente. O que estabeleceram várias empresas em várias situações distintas, traçar uma média de duração de percurso e estabeleceram que os empregados teriam direito, por exemplo, a 1 hora extra diária a título de hora de transporte. O problema não foi solucionado. Não foi solucionado porque se possibilitou a cada trabalhador individualmente e ao sindicato acordante questionar e propugnar a nulidade da cláusula coletiva na Justiça do Trabalho. E qual foi o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho? Esta negociação é válida, desde que seja razoável. A negociação não é em si válida ou inválida, mas ela tem que ser razoável. O que é razoável? Passou-se a discutir o que seria razoável para definir a validade ou invalidade da cláusula, 50%. Passou-se a analisar em cada processo individual se a cláusula era válida ou não, porque se o empregado desprendesse no trajeto 2 horas e 5, como ele negociou para receber só uma, a cláusula para ele era inválida, porque a negociação ultrapassou o período de 50%. Em cada caso concreto se fez análise de uma situação individual, vejam, para definir se uma cláusula coletiva é válida ou inválida, segundo realidades individuais e particulares, admitindo-se que a cláusula seja válida para um trabalhador e inválida para outro. E os conflitos permanecem. A insegurança subsiste.
conceitual, jurídica, de obrigações e direitos das partes, imprecisão conceitual e desconhecimento de realidade. Como o caso da terceirização, o instituto em si não é ruim ou bom. Depende da utilização que se faz e como ele é aplicado. Os exemplos são inúmeros. Trata-se da terceirização por um conceito de compromisso que possibilitou a edição da súmula de atividade fim. Atividade fim não é conceito jurídico. Nenhum operador jurídico sabe definir o que é ou não uma atividade fim. Chamem economista, sociólogo, administrador. Talvez ele possa definir o engenheiro, mas não o jurista, e nem o TST sabe definir o que é atividade fim ou atividade meio, que é um conceito não jurídico, e agora questionado em si. Há casos de terceirização abusiva que implicam malefícios? Sim, e outros que não. Há uma empresa de compliance que é europeia. Disca-se um número, 0800 alguma coisa, atende, se ligarem daqui do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, atende uma pessoa falando português do Brasil para tratar de assuntos de compliance, controle de ética, de regularidade. Sabem que esta empresa está localizada na Europa? Ela atua em 70 países e é o call center telemarketing para denúncias. Um trabalhador tem conhecimento de uma irregularidade, de um caso de corrupção, ele denuncia através dessa empresa. Este é um trabalhador europeu cumprindo uma finalidade fundamental e precípua, e se pode dizer que esse trabalhador que está localizado na França é um trabalhador precarizado? Mas vamos além. Há uma empresa canadense que atua em dezenas de países. E qual é a sua especialidade? É abrir buracos. Pasme, mas é isso mesmo. Então, se eu tenho uma empresa construtora de estradas, quando ela se depara com uma coxilha do Rio Grande ou uma montanha, um morro, ela chama essa empresa canadense, que vem com maquinário próprio, técnicos em explosivos, técnicos de segurança, transporte de material, ela simplesmente abre o túnel e se retira. Vem a empresa construtora e passa a estrada e prossegue a obra. Se nós formos aplicar estritamente o conceito de atividade fim, evidentemente está na atividade fim de construção da estrada. Mas como este pessoal é altamente especializado, as condições de trabalho são muito superiores a daquelas dos empregados da construção de estradas. E é razoável exigir que uma empresa de construção de estradas mantenha permanentemente técnicos em explosivos, máquinas de perfuração, de transporte de material neste nível? Não. É especialização, é custo reduzido. E o trabalhador não está precarizado, muito pelo contrário. O trabalhador está valorizado. Aliás, me desculpem, mas eu adentro o Tribunal Superior do Trabalho diariamente e eu vejo várias categorias terceirizadas. A Justiça do Trabalho está terceirizando? Não. O que não é possível é tratar dos assuntos ideologicamente, com um veso de intransigência.
e partir para afirmativas, taxativas e absolutas, dogmáticas, quase religiosas, isto é ruim, isto é mal. Não, depende da utilização que se faz disto. Querem mais um exemplo de utilização de instituto, semelhante à terceirização, à pejotização? O Faustão é uma PJ. Alguém dirá que ele não tem conhecimento de que ele está abrindo mão de determinados direitos, mas está tendo vantagens como remuneração maior, marketing, etc. Alguém entenderá que isto é irrazoável, não justificável, que um apresentador de um canal televisivo seja uma PJ? Não. Mas colocar um cameraman, como no programa do Faustão, como PJ, é uma má utilização do fenômeno da contratação através de pessoa jurídica. E aí sim subsistem os princípios fundamentais históricos do direito do trabalho. A CLT não está enterrada, ela não está no leito de morte, mas ela tem que ser adaptada, modernizada, admitida a sua adaptação às modificações e às circunstâncias históricas e sociais. Há uma regra de hermenêutica jurídica que normalmente se esquece. Não cabe ao jurista definir o que o legislador queria à época da legislação, mas descobrir o que o legislador quereria à época em que a legislação é aplicada. Esta imprecisão não traz segurança, porque não se sabe os critérios a partir dos quais uma cláusula coletiva é válida ou inválida. Se conhece? Não. Há até uma evolução histórica. A partir de vários mecanismos, a cláusula coletiva pode ser invalidada, tornada ineficaz. Imprecisão e insegurança. Pensou-se que estava solucionado determinado problema e as discussões encerradas. Já se sabia, fazia a programação do custo. Repentinamente a cláusula é invalidada. Mas vejam mais, o que se admite é que um instrumento coletivo pode ser invalidado quanto a uma isolada cláusula. Ora, é uma negociação coletiva, ela compreende uma multiplicidade de condições. Algumas podem ser concedidas porque outras foram reduzidas ou eliminadas. Encontra-se um equilíbrio, um acordo, e imediatamente a assinatura do acordo ajuiza-se uma reclamação trabalhista para invalidar uma das cláusulas do acordo, não o acordo. Uma das cláusulas. Pode fazê-lo qualquer empregado individualmente, pode fazer o sindicato que acordou e assinou o acordo, pode fazê-lo o Ministério Público. Então é necessário restringir a possibilidade de anulação das cláusulas coletivas. Deveria ser encargo do Ministério Público do Trabalho. Se a cláusula é ilegal, e, obviamente, legal, existe ação anulatória de cláusula coletiva. Mas, caso contrário, a insegurança e a esquizofrenia permanecerão. Não existe nem historicamente nenhuma posição que se possa dela extrair uma diretriz básica. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, como ela trazia o reconhecimento da eficácia dos instrumentos coletivos, quando ela fixou a possibilidade até de redução salarial, salvo negociação coletiva, salário irredutível, salvo negociação coletiva, o TST passou a adotar a seguinte tese: se reduzir salário é possível coletivamente, então toda e qualquer condição de trabalho pode ser diminuída, flexibilizada, modificada.
exceto o que diga respeito à higiene, segurança e medicina do trabalho. É por isto que o TST editou uma súmula dizendo que é válida a diminuição do intervalo intrajornada. Era a posição do TST, posteriormente modificada em grau de recurso extraordinário. Por motivos não apenas técnicos, mas por motivos também ideológicos, passou-se nos últimos tempos a uma posição contrária. Qualquer cláusula coletiva que estabelecesse uma condição contrária à legislação ou não prevista na legislação seria inválida. A posição é a oposta. Então vamos para um outro exemplo. Um banco, uma instituição bancária, estabelece num instrumento coletivo um PDV. O diploma normativo disciplina o PDV, disciplina os critérios e fixa o efeito de quitação do contrato para o trabalhador que aderir ao PDV. Isto é segurança ou medicina do trabalho? Diz respeito à integridade física do trabalhador? Não. Mas o TST disse que o efeito quitatório é ilegal, o instrumento coletivo é inválido. E os empregados, todos eles, milhares, teriam direito à reintegração no emprego. No final do ano passado, ou no decorrer do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, analisando a matéria, modificou esse entendimento e estabeleceu que a cláusula é válida. E o efeito quitatório estipulado no instrumento coletivo é prevalecente, razão pela qual as reclamatórias são improcedentes. A partir deste entendimento do STF, de nível constitucional, órgão jurisdicional máximo, está havendo um refluxo na jurisprudência para aproximar-se de uma situação de equilíbrio, o equilíbrio que falta aos esquizofrênicos, aos que não conhecem a realidade. Tem-se que analisar com equilíbrio, razoabilidade, sem o veso ideológico. Os institutos em si raramente são maus ou bons, é como se utiliza, são necessários ou não, são motivados ou não. Terceirização, mas eu me pergunto, alguém indagará que os vigilantes, que é o caso típico de terceirização, na administração pública, inclusive, no âmbito privado, são precarizados, porque são terceirizados? Ou vai se exigir que toda empresa mantenha treinamento, seleção, qualificação de vigilantes? Ou vai se partir para outra tese, face à imprecisão jurídica, conceitual de atividade fim ou atividade meio, que transporte de mercadoria é atividade fim? Pasmem, tem precedentes da Justiça do Trabalho. Se uma empresa contrata uma empresa para transportar os produtos, esta empresa é terceirizada. E é atividade fim o transporte de mercadoria. E sabem o que ocorre? Eu constatei nessa experiência na advocacia. Sabem por que muitas empresas até contratam transportadoras? Obviamente, atividade especializada, específica, própria. Mas sabem em que grau chegou a desorganização e a imprevidência desse país? Em muitas chamadas comunidades, a empresa não entra na comunidade com seus caminhões. Não entra simplesmente. Porque a entrada é vedada pelo traficante. A comunidade só tem direito, só obtém os produtos quando ela se utiliza de transportadoras internas que são admitidas e pagam a comissão para o traficante. É esta a situação do país. E agora vem se falar se terceirizou ou não, é atividade fim ou atividade meio. Analise a situação.
Veja qual é a situação exata, por que aquilo é feito, como é feito. E não com afirmativas extremadas, e eu me permito, nem num sentido nem no outro, dizer-se abstratamente, sempre, se negociou, prevaleceu. Isso é desconhecer, por exemplo, que na estrutura sindical brasileira há lacunas enormes. Há sindicatos fantasmas, há sindicatos sem representatividade, há casos de corrupção, de interesses. É isto mesmo, e não há uma modificação, não se pode falar em legitimidade, uma negociação ampla, sem irmos para outros temas. Tem que alterar a estrutura, a organização da sindical brasileira. Nesta semana, deparei-me com o seguinte litígio na Justiça do Trabalho. Uma categoria de 2.400 empregados policiais, só. Queria haver uma divisão para os investigadores, constituírem uma categoria específica e própria. Sabem quantos são? 1.400. Era simplesmente uma divisão da categoria. Fragmentação sindical, enfraquecimento da representatividade. E por quê? Em primeiro lugar, o presidente do sindicato é o investigador. 70% da diretoria do sindicato são de investigadores. Por quê? Porque há um presidente há 20 anos de uma associação de investigadores que tentou ser eleito para a direção sindical e não obteve êxito. Como ele quer as vantagens de ser diretor sindical, não conseguiu, então fragmente-se a categoria, pulverize-se a representação, mas constitua ele um sindicato que ele pode ser eleito presidente. Vejam o que está por trás das coisas, não é possível simplificar, tratar de forma dogmática. Não é necessário, não se pode tratar de desregulamentação. A legislação trabalhista estabelece o mínimo. Este mínimo não pode, pela disparidade do país, ser simplesmente eliminado. O trabalhador brasileiro não é um negociador. O seu nível médio de formação é 5º ano primário. 5º ano primário nesse país é analfabetismo. Esta é a realidade da educação, não é só a segurança, a saúde, é tudo, que isso aqui é precário. Para não dizer que é fictício. Flexibilizar é admitir-se que se estabeleça condições diversas daquela da legislação. O mecanismo próprio para isso, mais adequado, é exatamente um sindicato, mas um sindicato legítimo, que atue com eficácia, visando os interesses dos seus associados, e estabeleça condições razoáveis para solucionar conflitos, como naquele caso do exemplo primeiro que mencionado, existe uma controvérsia. A legislação é antiquada no sentido de que ela não previu quais são as consequências quanto às relações de trabalho dos equipamentos eletrônicos. Se ela não previu, o legislador não tratou do tema, as partes, em conjunto, disciplinam o tema. Segurança, previsão, e isto é anulado, invalidado, através de decisões com o desconhecimento da realidade. Quando se diz que a CLT está morta ou que a CLT tem que prevalecer, a ferro e fogo, independente da modificação fático-social, o que não se percebe é que ela tem que ser adaptada. E adaptada para o quê? Esta é a mensagem. Adaptada
para mecanismos de mérito e produtividade, inclusive através de instrumento coletivo. É isto que o país não tem mérito, é carreirismo, é inércia. Em alguns países se diz, eu quero trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, maior carga horária. Em outros países e culturas se diz, eu quero ganhar mais, eu vou me qualificar. Sinceramente, muitas vezes aqui eu percebo que se pensa o seguinte, eu quero ganhar mais e trabalhar menos. Onde é que está o mérito, a produtividade? Há mecanismos para isso, eles podem ser introduzidos e disciplinados através de cláusulas coletivas. Sabem os senhores, um outro exemplo na prática, que numa universidade americana de primeira linha, os alunos e professores foram divididos em 2 grupos. No primeiro grupo, os professores evoluíam burocraticamente nos salários e condições de trabalho por tempo de serviço. No outro grupo, a evolução remuneratória dos professores dependia da avaliação dos alunos. Depois de 1 ou 2 anos, avaliaram-se os professores. Qual grupo obteve maior desempenho e melhoria remuneratória? O dos avaliados. Mas foi-se mais. Passou-se a avaliar o desempenho dos alunos. Quais foram os que tiveram melhor desempenho? Os que avaliavam. Vai se falar de análise neste país de desempenho, de mérito. Eu, após 36 anos de advocacia, eu não recordo um processo trabalhista em que, talvez há mais de 20 anos, em que tenha sido possível comprovar ao empregador que o empregado A tem uma maior qualidade, perfeição técnica de serviço do que o B. Fica se discutindo, não é isso, doutor Flávio? Nas reclamações, se o trabalho é igual ou diferente, não é isso? É um igualitarismo primário, básico. E por que não permitir a diferenciação a partir de mérito, de produtividade? Isto pode ser feito através de instrumento coletivo. Aí o empregador estabelece um critério de avaliação, como desta universidade. Vai se passar a discutir se aquele critério utilizado pelo empregador é válido ou não, se avaliou efetivamente ou não, portanto a cláusula é inválida, porque exclui o direito à isonomia. Não há segurança, não há previsibilidade. As visões são extremadas através, lamento, de posições ideológicas, dogmáticas e sem conhecimento de várias situações práticas e diferentes. E sem que se introduzam critérios também de ética, produtividade, mérito e ética. Não há ética no país. Não há mecanismos que levem à ética. Tentem comprovar um ato de improbidade no processo trabalhista. No início deste ano, deparei-me com a seguinte situação. Um gerente bancário fraudou negociação, negócios, com clientes para obter pontuação e vantagem. Comprovado. Em várias oportunidades ele fraudou operações. E o TST elimina a justa causa. Sabem qual é o fundamento? Que quando o empregador comunicou a justa causa para a rescisão contratual, ele apontou o artigo 482 da CLT, mas não indicou qual é a linha. Mas isso é uma inversão de valores. O corrupto tem que ser punido.
O que pratica um ato ilícito tem que ter a pena mais severa imaginável e não encontrar-se vírgulas ou desculpas como não sabia, não fui eu que fiz, ou qualquer coisa do gênero. Não sabia. Ao menos que, se adotarem essas posições, a desculpa não seja o não sabia, porque tornou-se geral, né? Não sabia, não sabia, não sabia. Por fim, portanto, com equilíbrio, razoabilidade, introduzir, principalmente através de negociação coletiva, eficaz, que tenha estabilidade e segurança, não a desregulamentação ou a flexibilização irrestrita, ampla e descuidada do direito trabalhista. Mas não enterrar a CLT, dar-lhe sobrevida no que ela é merecedora, que são seus princípios básicos históricos, mas nunca desconhecendo as alterações da realidade, e, através do diploma normativo, visar principalmente o que falta neste país. E o que mais falta neste país, e também na legislação trabalhista, os mecanismos de produtividade, de mérito e, nos últimos tempos, de ética. Obrigado.